Obrigada a você, Vicente. Carla, vai Bueno, passar essa borrasca aí, se Deus quiser, né? Vai passar. se Deus Ô, quiser. Nancy, então a palavra é sua, amor. Então, ainda sob o embalo dessa prece, desse ambiente de paz, de harmonia que reina aqui entre nós, vamos aproveitar esses momentos, então, de estudo, porque, segundo o Zé Mauro, ele sempre fala que nós estamos cursando uma universidade. E é a Universidade do Luz e Amor, só que é uma universidade diferente, é a Universidade do Espírito. E nós aqui temos mestres maravilhosos. No nosso caso aqui, nós estamos no campo da psicologia e a nossa grande mestra, na realidade, é Joana de Ângeles. E ela traz consigo uma multidão, vamos dizer assim, de auxiliares, né, psicólogos, e ela cita vários, ela cita Jung, ela cita Freud, ela cita Accioli, ela cita Adler, ela cita Stanislaw Grof, ela cita Gurdjieff, ela cita Ken Wilber e muitos outros, não é? Mestres da psicologia, cita Maslow, o pai da psicologia humanista, e por aí ela vai citando esses nomes que, segundo os entendidos em Joana de Ângeles, fazem parte da equipe que ela preparou no plano espiritual, né? Porque o estudo dela na área da psicologia foi de 20 anos. Então, ela é a nossa mestra principal. Então, nós estamos agora, ultrapassado o capítulo 9, que ela fala sobre a conquista da consciência, sobre a busca da consciência. Nós estamos já no capítulo 10, que ela fala sobre a busca da iluminação interior. Então, ela vai falar da iluminação interior, do processo de autoiluminação e da conquista da iluminação interior. Então, neste capítulo, em busca da iluminação interior, Joana nos diz que o ser humano está destinado à plenitude. E esse estado, Joana chama, a exemplo de Jung, de estado luminoso. Jung usou esse termo inspirado em um outro pensador, em um outro estudioso. Então, ela diz que nosso esforço todinho, nosso esforço maior, deve ser feito para que nos aprimoremos moralmente e espiritualmente. E que essa marcha nossa, rumo a essa autoiluminação, ela deve ser feita com toda a segurança, sem olharmos para trás, sem retrocedermos em nossa decisão. Se tomamos a decisão de seguir em frente, não é? Nós não podemos olhar para trás, ou seja, ficar presos ao passado, né? E nem temer diante dos avanços que nós já conquistamos. Nós estamos no auge do desenvolvimento científico e tecnológico. Nunca vimos antes uma tecnologia tão avançada, mas a nossa moral não tem acompanhado. Isso está claro, evidente, né? Que
na condição em que estamos, percebemos que, embora existam na Terra espíritos de níveis de consciência diferenciados, porque até Jesus, um espírito puro, já esteve aqui, e Kardec deixa claro para nós, lá na escala espírita, que há essa gama, né, de espíritos em diferentes níveis. Então, nós estamos destinados a evoluir, a atingir o mesmo nível de consciência que Jesus atingiu. Então, ela diz que nós, saídos dessas heranças ancestrais, né, nossa evolução tem sido feita de vitórias do self sobre a sombra, aquela sombra densa que nós ainda trazemos em nós, devido a um passado prolongado, né, na região dos instintos. Mas que nós devemos prosseguir e assim nos libertarmos daqueles antigos hábitos doentios e substituir esses hábitos doentios por hábitos saudáveis, ou seja, aqueles vícios que nós adquirimos e que ainda, disparados determinados gatilhos, vêm em nível de consciência, nós podemos transmutá-los e transformando-os em virtudes. Isso depende do nosso querer, do nosso esforço, da nossa vontade. Então, ela fala que nesse estado luminoso, estamos profundamente ligados com Deus, porque deles somos herdeiros. Por que ela diz isso? Porque há em nós uma essência divina. E tudo isso está muito claramente registrado, e a neurociência vem provando, no chamado cérebro triuno, que Joana de Ângeles cita em Triunfo Pessoal, que é o cérebro reptiliano, o límbico e o neocórtex. Então, nós trazemos em nós, registrados, o passado, o presente e o futuro. Nos recomenda André Luiz que nós temos que dar uma passeada por esses 3 andares da nossa casa mental. Então, essa essência divina existe em nós. E Kardec deixa isso muito claro no Livro dos Espíritos, nas questões números 5 e 6. Veja o que Kardec diz na questão 5. Que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? Os espíritos respondem que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se ele não se apoiasse em nada? É uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. E na questão 6, ele prossegue. O sentimento íntimo da existência de Deus que trazemos conosco não seria o efeito da educação e o produto de ideias adquiridas? Os espíritos respondem: se assim fosse, por que vossos selvagens também teriam esse sentimento? E Kardec comenta: se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais que o produto de um ensinamento, não seria universal e nem existiria, como as noções científicas, senão entre os que tivessem podido receber esse ensinamento.
Então, fica muito claro aí que Deus em nós é uma questão de sentimento, e é sentimento inato, nasce conosco, né? Então, ela diz ainda que, como eu falei, né, nesse estado luminoso em que o ser humano pode estar ligado profundamente a Deus, né, do qual somos herdeiros, foi identificado no ser humano um gene específico dessa crença no soberano Senhor. Então, essa crença no soberano Senhor, Kardec acabou de nos mostrar, perguntando aos espíritos e os espíritos respondendo, que é um sentimento inato, que já vem conosco, já vem selado na nossa consciência, porque somos herdeiros de Deus. E eu lembrei aquele projeto Genoma, liderado por Francis Collins, que chegou à conclusão de que Deus está registrado no nosso DNA. Então, nosso próprio DNA denota essa essência divina que trazemos em nós. E ele descobriu isso quando decodificaram o projeto Genoma, aliás, quando decodificaram no projeto Genoma o DNA. Decodificaram a sequência do DNA. Então, essa busca da ideia de Deus, ela é universal. Então, a Joana diz ainda que ocorre em nós um vazio existencial justamente quando nós nos desconectamos dessa essência divina. Quando nós não nos conectamos com ela e vivemos em função da matéria, objetivando apenas o ter e não o ser, é que nós caímos no vazio existencial e perdemos o sentido da vida, o verdadeiro sentido da vida, como nos aponta o psicólogo, um dos pais da psicologia humanista e pai da logoterapia, Viktor Frankl. Então, ela diz que a felicidade não está naquilo que nós possuímos de bens materiais, sejam eles necessários ou supérfluos. É preciso que nós aprendamos a conviver com o nosso próximo, sermos solidários. Joana usa a palavra solidariedade, pois é através da solidariedade que se manifesta na compaixão, na caridade, na empatia, é que nós vamos conquistar a nossa iluminação. E Kardec nos diz, fora da caridade não há salvação. O que ele quis dizer com isso? Nós não chegaremos a evoluir à condição de espíritos puros se nós não praticarmos a caridade. E aponta como principal a caridade moral, que é o perdão das ofensas, que é a mais difícil de praticar. Porque a caridade material é fácil, mas e a caridade moral? E perdoar o outro? Acaso é fácil? Eu creio que para ninguém aqui de nós é tão fácil assim, mas não é impossível, certo? Então, ela diz que a felicidade não está nos bens materiais. Ela fala também sobre a inutilidade dos sacrifícios. E lá na lei de adoração, no capítulo 2 do livro 3º, na lei de adoração, tem um item que Kardec fala só sobre esses sacrifícios, que a humanidade pratica desde seus primórdios, começando lá na Bíblia com Abraão,
que ia sacrificar seu filho, seu próprio filho, em homenagem a Deus, mas que foi impedido naquele momento. Mas aí continuaram sacrificando animais, não é? Porque faz parte desse instinto humano, esse sacrifício. Então, ela nos recomenda que o isolamento também não vai resolver, não vai solucionar o problema desse nosso vazio existencial, certo? O isolamento não resolve, porque é justamente nesse atrito, nesse conflito com o outro, é que nós vamos nos burilando, como as pedras, ao rolarem e se baterem umas contra as outras, se transformam naquele cascalho lindo, polido e bonito que nós vemos às margens dos rios, certo? Então, ela fala que essas coisas todas materiais só nos mergulham no vazio. Quanto mais nos isolamos, quanto mais nós sacrificamos, fazemos sacrifícios exaustivos para atingir níveis de consciência mais elevados, mais nós mergulhamos neste vazio espiritual, nesse vazio existencial. E Joana, então, continua lá na página 193. O jovem príncipe Siddhartha Gautama, quando procurou encontrar-se e preencher-se, tentou fugir do mundo e disciplinar o corpo mediante injunções penosas, descobrindo por fim que não seria dessa forma ou do gozo que o lograria, mas através do equilíbrio, o caminho do meio que lhe facilitou a conquista. Então, Joana nos recomenda aqui, citando o exemplo de Siddhartha Gautama, e nós sabemos de muitos outros que procuraram esse caminho do meio, fugindo dos extremos. Nem muito quente, nem muito frio, nem muito bonito, nem muito feio, mas a união, a complementação dos opostos, harmonizar esses opostos seria o caminho do meio, como nos mostra o emblema yin e yang dos orientais, né? dos budistas. Sempre a harmonia, o equilíbrio no caminho do meio. E esse caminho do meio é justamente a harmonização dos opostos. E agora eu passo a palavra para a Marlene. Muito bem. Isso aí, vamos continuar. É certamente através do amor, da autonegação, isto é, da identificação do self soberano ante as imposições relativas do ego, que ocorre a iluminação de dentro para fora, ensejando a harmonia e a completude, indispensáveis à transcendência que produzirá o preenchimento interno. Que é a sequência disso, né, que a Ana acabou de ler e explicar, que é o caminho do meio, né? Olha que ela diz, né? Que é a identificação do self, né, soberano, que é o importante, ante as imposições relativas do ego, que vai ocorrer a iluminação e sempre de dentro para fora. Isso que vai ensejar a harmonia para nós, né? A transcendência. É isso aí, eu não tenho mais o que dizer. Se alguém quiser falar, se não, vamos continuar.
Você está com o livro, Vicência? Abre o seu microfone. Ana, seu microfone está fechado, Ana. Aninha, seu microfone Eu está fechado. cutuquei e ele não abriu. Pode Então, a falar. gente chega à conclusão aqui que o caminho do meio se resume no amor. Né? Sem amor, como você sempre nos diz, nada feito. Tem que ser pelo amor. O amor é lei. Não tem outra lei. Tem a lei do amor. E é tão, assim, é interessante, Ana, que o amor é tudo que a gente quer para nós, né? É tão bom quando... E às vezes nós temos muita dificuldade para doar para o outro, né? Muito interessante. E aí é que está, né? Abriu, Vicência, o microfone? Abriu, né? Pode... Não, não abriu. Licença, abre o seu microfone para você ler. Então, faz assim, licença. Eu vou passar para a Gleide, que ela está aqui na sequência, eu estou olhando aqui na sequência da tela. E depois você lê, combinado? Tem alguém para te ajudar aí, Vicência? Vai tentando aí, enquanto isso a Gleide lê, ok? Eu tive que fechar o seu microfone, Vicência, porque estava dando microfonia. Só que agora eu não abro, eu só sei fechar. Você vê, não é amor isso, né? Ah lá, ela abriu. Pronto, deixa ela ler. Pode, Pode ler? ler, Vicência. Aham. A iluminação interior independe da educação das faculdades paranormais, mediúnicas em particular, dos estados de exaltação e do transe, do êxtase ou de qualquer outra manifestação ou qualquer outras manifestações parafísicas. Ocorre mediante o desenvolvimento dos inesgotáveis recursos internos que procedem de Deus, do acalmar da ansiedade, das ansiedades, da emoção e das imposições orgânicas. Lindeza, hein? Lindeza, pode falar para nós, Vicência, um pouquinho? Acontece o seguinte, que às vezes as pessoas acham que essa mudança é só naquelas pessoas que estão passando esse transe, o êxtase da mediunidade, né? E não é por aí. Nós temos que procurar dentro de nós o que realmente vai ocorrer, a mudança dessa transformação interior. Né? Ter essa calma, a calma das emoções. Por exemplo, nós estamos muito preocupados com tudo que está acontecendo, e nós temos nas nossas, isso eu vi ontem, nas nossas orações, dizer o seguinte: seja o que Deus quiser. Só que eu ouvi uma coisa muito interessante também ontem, que quando as pessoas estão em coma, eles fazem uma viagem onde eles vão aprender muito. Porque quando eles voltam desse coma, ele diz, a primeira coisa que ele diz, eu não sou mais a mesma pessoa. Então, houve aí uma transformação interior, sem ele perceber que ele fez. Então, é essa transformação que nós temos que andar atrás. E nós não precisamos entrar em coma para perceber que nós somos capazes de melhorar e de conseguir isso. Tá certo? É isso mesmo, Vicência. Muito bem lembrado. Agora eu passo para a Gleide. Se você conseguir desligar o microfone, Vicência, é bom, senão dá microfonia, viu, amor? Obrigada. Do mesmo jeito que está abrindo, você fecha, tá bom? Isso, muito bem. Então, continuando. O ser iluminado vive... Ô, Gleide, desculpe, eu acho que a Lucélia quer falar alguma coisa. Pode falar, Lucélia. Eu achei interessante que aqui é colocado que essa iluminação anterior
ela ocorre mediante os recursos que nós temos, né, recursos internos que nós temos, que procedem de Deus. Então, todo ser humano, né, tem esse recurso, independente de ser espírita, católico, budista, hinduísta, isso é universal, certo? A evolução do ser humano independe de crença, ela depende da pessoa usar o amor para desenvolver esses recursos humanos que Deus nos deu. Então, nós, enquanto espírita, nós temos a facilidade, né, de desenvolver isso muito mais facilmente, certo? Mas não quer dizer que outras pessoas, em outros lugares, também não possam fazê-lo, né? Por isso que Kardec disse, fora da caridade não há salvação. Fora do amor, né, que vem caridade, é universal, é amor mesmo, caridade, né? Impressionante, né, Ana? É isso mesmo. Pode ler. Pode ler? Continuando. O ser iluminado vive por antecipado o estado nirvânico, a plenitude, sem que tenha necessidade de abandonar os impositivos da reencarnação. A conquista do reino dos céus não o afasta do mundo, antes conduz a convivência do século, de modo a tornar-se lição viva e estímulo para os outros, sem fazer-se mundano ou igualmente necessitado de experienciar outra vez o império das paixões. Aqui fala quase que a iluminação encarnada, porque senão a gente pensa que essa conquista do reino dos céus teria que estar totalmente desmaterializado, está fora da matéria. Não é? E é possível você alcançar esses estados mesmo encarnado, mesmo com a dificuldade da matéria, né? Então, é uma antecipação da espiritualidade. E o espiritismo que oferece esse conhecimento da espiritualidade. Por isso que pode haver uma antecipação. Por isso que o ser iluminado vive por antecipado o estado nirvana, a plenitude, sem que tenha que abandonar os impositivos de uma reencarnação. Muito interessante. E outra coisa que eu queria falar para a Lucélia sobre aquilo que ela observou, segundo o livro do Haroldo, a Bússola Helene, nós temos um sistema em nossa mente chamado sistema homeostático. Esse sistema da nossa mente, ele equilibra. Então, claro que todos nós temos conflitos e podemos desequilibrar. Mas esse sistema, que aqui até a Joana fala, procedem de Deus. Interessante, ó. Inesgotáveis